Olá, meus queridos e minhas queridas, meus amados e minhas amadas. Então, vamos fazer uma festa de casamento. Olha aí o espaço aqui atrás. Um espaço enorme, não é não? Então, cheio de pessoas. Aleluia! O irmão Jairo casou. Um ex-prostituto, olha que bênção, olha que noiva linda, eu de terno, de gravatinha, borboleta, e muito chique, muito feliz, e sorrisos, e, claro, trazer aqui os profetas, né? Não aqueles que profetizaram que a minha noiva estava vindo, que o Senhor estava enviando a minha noiva, que eu ia ser muito feliz, ia ter uma família, muitos filhos. Tem que estar aqui presente, quem sabe convidar os profetas e os profetas de padrinho, não é não? Profetizaram, deu certo, Deus mandou a noiva. Vamos então comemorar. Claro, convidar os religiosos, que só vão passar a me olhar como cristão, como servo do Deus Altíssimo, a partir dessa data. Casou, tem mulher. Agora ele é homem, agora é servo de Deus. Agora eu acredito que ele é macho, muito macho. Agora vai deitar numa cama de casal, com mulher, agora eu não vou ficar mais julgando ele, agora eu não vou ficar mais pensando que ele ainda se deita com homem. Agora ele foi liberto, no dia do casamento ele foi liberto da prostituição. Agora não é mais gay, não está mais no time do LGBT, não é não? Esse povo tão odiado, tão apedrejado, parece-me que se não forem as redes sociais, esses crentões, as crentonas, para todos os dias estar falando um pouco contra esse pessoal, da onde eu vim. Um beijo para todos vocês, amigos do LGBTQIA+. Sim, eu aprendi a tratá-los com esse amor, foi com Jesus, o nosso Senhor, que ama vocês, viu? Ama vocês, me amou enquanto eu estava juntinho com vocês, continua me amando e continua amando vocês. Essa raça de víboras, esses fariseus hipócritas, aprendem coisas com o Messias, mas o de Brasília. Nele estão ligados, senhor Jair Messias Bolsonaro. Não vou falar de política aqui, mas esse é o Messias dos crentões que, junto com o capitão, caminham para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, se não se arrependerem. E se já estão bravos comigo, alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo, então é com vocês que agora ele, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, está falando, está lhes dando tempo para se arrepender e começar a guardar as pedras, senão elas vão vir contra você mesmo, quando o seu pecado foi revelado. Cuidado, você também peca. Então, vamos fazer uma festona aqui, o ex-prostituto, porque é ex-prostituto, possivelmente a turma do LGBT, meus amigos queridos, deve pensar, mas eu não sou prostituto, e Jairo veio do nosso meio.
Tem coisas que eu nunca contei para ninguém, nem minha família, nem amigos próximos, e eu vou revelar agora, sim. Eu ganhei dinheiro com prostituição, sim, na minha juventude, quando eu fiquei desempregado. Eu coloquei lá o meu nome, minha foto no anúncio, e mesmo sendo feinho, que eu nunca tive beleza, nunca me cuidei, nunca tive um corpo escultural, nunca fui de academia, mas tinha lá um velhinho, tinha lá um senhorzinho que queria um garoto. Sim, eu ia e praticava o que eles queriam. Depois eu ia até o banheiro vomitar. Ou às vezes aconteceu, sim, de eu praticamente vomitar na cama. Então, sim, pratiquei prostituição de uma vez por todas. Vocês que ficam em dúvida, que ex-prostituto é esse? Ora, todos aqueles que vendem o seu corpo são prostitutos. Viajava assim de São José dos Campos para São Paulo para praticar com aqueles senhores solitários, aposentados que ninguém queria, nem eu, mas precisava de dinheiro. Então, vamos fazer então a festona aqui, só que não, né? Querem me casar a todo custo, só que não perguntaram a Deus, esse Deus que eles dizem que servem, os falsos profetas, as falsas profetinhas de igreja, cheio de fogo, claro, pentecostal, né? Meu respeito aos amigos pentecostais, eu os amo, mas é no meio de vocês que eles estão casando todo mundo, noivando todo mundo, profetizando as suas mentiras da carne, enganando aquela moça solteirona, aquele moço solteirão, não tem direito de permanecer como estão. Não temos direito de levar nossa vida sossegadinho como a gente sente no coração, de não querer mulher. A mulher que também veio de uma vida pecaminosa como a gente, só vai ser uma mulher santa se ela agora encontrar um casamento. Não vai ser mais prostituta. Nós somos visados, observados pelos fiscais do pecado, os fiscais da santidade. Eu sei do que eu estou falando. Muitos destes de dentro da igreja, a começar dos púlpitos, que não recebem alguém que veio de um mundo sujo como eu, de lama, de pecado, de escravidão, de sofrimento, e não nos respeita, não acredita na nossa conversão, se não for do jeito dele, se não escutar os seus conselhos, ainda que a Bíblia nos dá outro tipo de conselho. Eles não gostam da página da Bíblia que eu vou ler para você agora. Eles querem que você mostre no seu dia a dia e no conceito que eles têm de verdadeira libertação, de salvação, de pureza e de santidade, casando. Arruma uma cara metade, não quero nem saber. Na minha igreja você vai pregar, você vai cantar, você vai ser consagrado, você vai sentar no púlpito como se isso fosse algo muito maravilhoso, muito diante do Senhor, muito importante. Você vai ter um cargo, um presbítero, um evangelista, um missionário, um profeta, sei lá. Se você tiver uma mulher, me vem à memória um dos momentos mais tristes da minha vida, quando o obreiro da minha antiga igreja, lá naquele lugar, São José dos Campos, chegou em mim e disse: Jairo, você tem que casar, Jairo, você precisa casar para que você seja mais respeitado. E eu fiquei com vergonha de dizer para ele: eu não tenho vontade de casar, porque ele queria ouvir exatamente isso. Parece que já foi uma coisa conversada lá nos cantos da igreja, lá com os demais obreiros. Não sei, não quero acusar esse pobre homem,
Mas eu recebi o recado. Como eu sofri, como eu chorei, eu entrei em pânico. Por isso, muitos daqueles que vieram do mundão não conseguem permanecer na igreja, porque não são respeitados, não têm credibilidade de que verdadeiramente são santos, são homens e mulheres de Deus, ex-prostitutos, que estão em pureza e em sinceridade, querendo servir ao Senhor de todo o coração, no seu pleno direito de não querer casar, não tem vontade. E são excluídos, são desprezados, são perseguidos, muita conversinha, disse-me diz, muito desprezo, até que eles não aguentam e somem, vão embora. E alguns até voltam para o pecado, porque são fracos e não têm conhecimento das Escrituras. Eu só me senti forte nesse assunto e até para abordar com vocês, por causa do meu conhecimento das Escrituras. Vão dar conta a Deus. Esses santões e santonas que não recebem com amor. Aqui eu estou conhecendo. Eu falo de vocês de Crato. Vim para cá com muito medo de crente, porque eu estou falando para vocês do episódio e contei só parte, vamos contar o resto? E repentinamente, aquela igreja era minha igreja, nasceu na minha casa, eu estava cuidando de maconheiros, eu estava cuidando de prostitutas, eu estava cuidando de travestis, eu estava cuidando de viciados, ali nasceu esse ministério, e quando esse ministério cresce e fica grande, não era mais no fundo da minha casa, debaixo de um abacateiro, agora numa igreja grande, eles se reuniram e disseram: Jairo, vice-presidente desse ministério, não pode mais pregar porque ele ainda parece muito gay, ele é muito efeminado, a voz dele é como voz de mulher, como voz de gay. Como se tivesse alguma culpa. Quem é que faz a voz do homem? Deixou sequelas. Prometi nunca mais subir num púlpito. Nunca pedi para pregar. Eu? Sou merecedor disso, não. Eu sei o meu lugar. Eu só queria estar ali no cantinho. Nem pedi para ser vice-presidente da igreja. Deixou sequelas graves. Medo de crentes, medo de crentes, medo de me misturar com evangélicos. Eram pessoas que comiam na minha mesa, em começado pastor. Eram pessoas que me abraçavam e quando me viam, irmão Jairo, que bênção. Mas passou. Aliás, as coisas ruins ficaram para lá. Aqui eu sou muito bem recebido na igreja que eu estou frequentando. Devagarzinho estou perdendo medo. Abraço, pastor Pedro Gomes, talvez esteja vendo. Abraço a todos os obreiros, a todos da igreja. Processo de cura vem devagar. Primeiro Deus me arrancou daquele lugar, São José dos Campos, me trouxe aqui para Crato. E aqui é uma nova vida. Ah, Jesus. Tem que me arrancar de uma cidade, me enviar para outra pequena cidade do sul do Ceará, 3.000 quilômetros de distância, para mudar a minha vida em todos os sentidos. Sim, eu falei muito de profeta, uma profeta há 20 anos atrás, aproximadamente 25 anos, naquela cidade, uma senhora muito simpática. Assembleiano, fazer o quê? Não vou mentir. Declarou para mim abertamente que aquelas autoridades que elas têm, eles têm, quando estão falando em nome de Jesus, que Jesus mostrou a ela que a minha noiva já estava a caminho ao meu encontro.
Eita, quantos anos de espera, não vão rir não, mas de que planeta que ela está vindo, o que aconteceu? Mas é sério, eu estou falando com pessoas que costumam dar ouvido às profetas, aos homens santos profetas, sobre esse tipo de coisa, depois não concretiza-se e a pessoa entra numa frustração como se Deus tivesse culpa, Deus mentiu, Deus não está cumprindo, porque Deus falou, então por que Deus voltou atrás, meu querido, minha querida? Não acredite em toda profecia. Sim, mas e daí? Que palavra que eu tenho para trazer para vocês? Primeiramente, olhar para Cristo Jesus e desenvolver uma comunhão íntima com Ele, que isso se consegue através de uma entrega verdadeira, corpo, mente e alma, e priorizando seu tempo com Ele, achando um jeito, encontre uma maneira de estar em sintonia, de estar em comunhão com Ele, desenvolvendo um relacionamento sério com Ele. É dessa forma que você vai ter a revelação de Deus para a sua vida, conforme Salmo 25, o Senhor revela o seu segredo para aqueles que o amam. Tem lá um profeta, uma profeta lá dizendo que Deus revelou isso para você. Não aconteceu, não chegou à sua cara metade. Meu querido, minha querida, o amor que você precisa, que eu preciso, está naquela cruz. Acham que nós não podemos ter o nosso corpo consagrado para o Senhor por causa do nosso passado? Estão olhando para o nosso passado, mas Jesus já pegou o nosso passado e já jogou no mar do esquecimento. Jesus está olhando agora para mim e para você, para o nosso presente e para o nosso futuro. Ele tem coisas lindas, maravilhosas. Vamos então para a Bíblia, para calar a boca daqueles profetas, daqueles santões, santonas, que estão observando como que Jairo está velho, não casou, não respeitam nem a minha velhice. Eles não gostam muito disso aqui não, viu? É bem capaz deles falarem que isto aqui não é inspirada, Deus não está nesse negócio, sim. Esses fariseus são perversos. Eles duvidam até das páginas da Bíblia, de certos textos que não os agrada, não tem nada de Deus, não tem nada do Senhor na vida deles, dentro da igreja, com as suas rouponas, com seus ternos, com seus estrelismos, com a sua maneira bonita de falar, nunca vieram da prostituição, nunca conheceram, mas tem uma passagem linda de Jesus que olha para esses e diz: as prostitutas e os demais pecadores entrarão no reino de Deus antes de vocês, porque eles se arrependeram de verdade, eu e você. Apóstolo Paulo diz na primeira carta ao Coríntios, capítulo 7, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, cada mulher deve ter seu próprio marido. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Paulo não tinha mulher, falavam dele também, perseguiam ele também. O que Paulo era? Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro, Jairo de um modo, outro do outro, mas não é assim que
grande parte desses joios, desses hipócritas enxergam, porque eles correm dessa página, não é inspirada. Digo, porém, aos solteiros, às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Eita, quem está falando foi o homem mais usado nas Escrituras Sagradas. Ele trabalhou mais do que todos os 12 que andaram com Jesus. O grande apóstolo Paulo, o autor mais inspirado das cartas mais lindas, começa lá em Romanos, meu Deus, meu Senhor, lá em Colossenses, que coisa maravilhosa, Filipenses, Senhor amado, Efésios, oh Senhor da glória, obrigado por teu servo, apóstolo Paulo. Deus escolheu um homem e não permitiu que ele casasse. Solteiro, ficou trabalhando, dedicando toda a sua vida só para o Senhor. Passou muitas perseguições, talvez essa também, não é não? A perseguição de ter sido solteiro, quem sabe? Ele não fala sobre essa perseguição, mas ele passou todo tipo de perseguições. Veja lá na 1ª e 2ª carta aos Coríntios, se você suportaria. Permaneçam como eu, isso é bom. Mas se não consegue controlar-se, deve se casar, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Ei! Vocês sabem se já está ardendo em desejo? Vocês sabem se já tem domínio próprio? Ainda mais que eu divido o aluguel dessa casa com o Roque, um moço bonito, que foi instrumento de Deus para me tirar lá daquele lugar, São José dos Campos, e falar Sodoma e Gomorra. Sim, soubessem todos o que Deus fez com a minha vida através de Roque Tairo, me respeitaria. Respeitaria o Senhor. Não pode morar sozinho, ex-prostituto. Ainda mora com Roque Tairo. No nosso quarto, o Senhor dos Exércitos se faz presente, o Espírito Santo está presente, os anjos do Senhor estão presentes nessa casa e no nosso quarto. Que o Senhor me fulmine agora se eu estiver mentindo, que o Senhor me arraste para as profundezas do inferno, e não estou falando isso para provar nada para ninguém, estou falando porque é verdade. Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhes designou, de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Ah, cadê o respeito? Cadê o respeito? Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Vocês sabem o meu chamado? O meu chamado não é para púlpito, mas não. Por isso que eu fui expulso dele. O meu púlpito é aqui. Eu falo para o mundo. Meu canal é pequeno, mas está aí para o mundo. Eu não falo mais para um púlpito, só para um grupo de crentes abençoados. Hoje eu falo para pessoas anônimas que eu nem conheço, mas ele conhece. Aleluia, que privilégio. E foi fácil? Não, ele tirou a minha vergonha. Ele tirou a vergonha da minha voz, porque eu vim de lá com muita sequela, e foi aqui que ele me transformou, que me deu coragem para olhar para uma câmera.
que eu tinha nojo da minha aparência, eu tinha nojo e vergonha da minha voz, mas Deus usa este lugar e este povo que me ama e que me respeita, os cratenses maravilhosos, povo de Deus. Aonde quer que eu vá aqui, eu sou respeitado, ninguém me olha com olhos de malícia, não. Ninguém pergunta se eu tenho mulher, não. Eu oro por esse povo todos os dias e me emociono mesmo, porque aqui é assim, é uma nova vida. Você está casado, não procure separar. Está solteiro, não procure esposa. Versículo 27. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. E é isso que eu procuro. Desde a hora que eu acordo, 5 da manhã, e amo diante dele de joelhos. Senhor, eu só quero te agradar, te agradar. Não importa se vocês não acreditam, porque eu sou solteiro, não importa, não importa. Importa o que o Senhor pensa de mim, e não meus acusadores, caluniadores, maliciosos, prestarão contas para o Senhor. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas que para vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. A minha vida é consagrada ao Senhor. Agora Paulo declarando que ele, solteiro, presta atenção nisso, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque eu fui mal, persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil, mas trabalhei mais do que todos eles, os demais apóstolos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 9 e 10. É a graça de Deus na minha vida. Um ex-prostituto que hoje trocou aquela vida pela companhia do Senhor 24 horas ao dia, portanto, lá no meu quarto e na minha cama, para a vergonha do diabo. É isso que eu tenho para dizer para vocês, amados solteiros, amadas solteiras que vieram daquele mundão. Tenha a mesma alegria que eu, mas tenha como seu pastor primeiro o Senhor Jesus Cristo, o pastor das ovelhas, que ama as ovelhas feridas, machucadas, que vieram de um submundo de dor, de engano, de mentira, de ilusões. E se alguma igreja não te receber, não sofra, não fique com baixa estima, não fuja dela, mas corra para Jesus e ore, o Senhor vai se te levar para alguma igreja. Ainda existem pastores, homens de Deus, existem obreiros de Deus, eu estou conhecendo, existem ainda homens e mulheres que acolhem. Eu orei muito, e vão te receber como servo do Senhor. Não vão olhar o seu passado, eles vão te respeitar. Amém? É isso. Glória a Deus, porque Ele te ama, Ele me ama. E a nossa fé, os nossos olhos têm que estar firmados nele, na cruz, na cruz. Ele veio para nós e nos capacita. Sim, ele disse que ele usa as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas que nada são, para confundir as que são. Está aqui, as coisas desprezíveis. Não fique olhando para as pessoas que ainda te condenam, que têm pedra nas mãos. Essas pedras podem se voltar contra elas mesmas. Mas olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Oh, glória a Deus!
Recebe meu abraço. Recebe o abraço do Pai do céu. Ah, sim. Não tem casório aqui, não. Tem casamento, não. Minha aliança, ó, é com Ele. Senhor os abençoe. Muito obrigado.